Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para a segunda parte das aulas da batalha espiritual, amém? Eu sei que eu não sou minha mãe, né? Foi ela que começou a dar aula, mas hoje eu estou aqui porque acabou tendo uns imprevistos que ela não pôde estar, mas eu me dispus aqui a dar aula, a falar sobre essa segunda parte da batalha espiritual. Particularmente é uma matéria que eu gosto bastante, é uma matéria que me marcou bastante quando eu fiz o meu curso de maturidade. Eu acredito que também vai marcar bastante os irmãos, amém? Vamos começar aqui o primeiro slide da aula 4, que é sobre conhecendo o inimigo. Vamos lá? Vamos lá. Quem se envolve numa guerra deve ter uma ideia clara daquilo que você está fazendo. Guerra é um encontro de combate de duas forças opostas em natureza e em propósito, ou seja, duas forças opostas que não se batem, não se dão em nada, em nenhum aspecto, ou seja, branco e preto, é totalmente diferente, totalmente o oposto. Vamos continuar aqui para o segundo slide. Foi. E para a gente conseguir entender essa guerra, para a gente conseguir vencer essa guerra, caminhar para ter êxito nesse caminho, a gente precisa conhecer o nosso inimigo. É disso que se trata essa aula. A vitória na guerra depende de vários fatores cruciais, e entre eles tem esses três, que são as instruções, as estratégias e a sua força e fraqueza. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Qual que é o nosso inimigo? Nosso inimigo é Satanás. Nós precisamos entender, entre outros fatores, as suas instruções, quais são as ordens que ele dá, quais são as suas estratégias. As estratégias, a gente sabe que o diabo veio para roubar e para matar e para destruir. Agora ele vai usar de uma série de estratégias para ele conseguir roubar, matar e destruir. A gente precisa entender, saber essas estratégias, a sua força e a sua fraqueza, sabe? A gente não tem que ter medo do diabo, mas a gente tem que entender que ele é inteligente, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele quer vencer essa guerra, ok? Vamos lá. Quem é o inimigo? É o primeiro ponto dessa aula aqui, sobre conhecer o inimigo. Quem é o diabo? Quem é, a gente não está falando da pessoa, mas o que ele é, o que ele representa, quem é. Amém? Olha lá. Primeiro, ele não pode ser comparado com Deus. O Satanás não é o Deus do mal. Ele, na verdade, nem é um Deus. Paulo o chama de Deus deste século, no sentido de ele ser governante. Quando Paulo fala que ele é o Deus deste século, de que ele dita as ordens, ele que comanda, digamos assim, né? O mundo jaz no maligno. É disso que a gente está falando, mas ele não pode ser comparado com Deus de nenhuma forma. Ele não é um Deus. Segundo ponto, Satanás é uma criatura de Deus. Satanás teve um começo, ele foi criado como qualquer outro animal. Lá no começo ele foi criado por Deus, ele foi um ser criado por Deus, como todos nós, como tudo é, né? E terceiro, ele não está em todos os lugares. O diabo não é onipresente. Ele atua somente sobre algumas pessoas estratégicas, mas os seus demônios que executam as suas ordens. Ou seja, Deus, ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares físicos assim, e também em todos os lugares do tempo. Ele está em todo lugar, em todo tempo, e ele está lá. Agora o diabo, ele não tem esse poder. Ele só como diz aqui, ele atua em pessoas estratégicas. Ele atua na vida de um pastor, na vida de um discipulador, porque você não concorda que se um pastor cair ou se um discipulador cair, a queda vai ser muito maior do que se fosse só um membro de célula, por exemplo? Ele atua em pessoas estratégicas, pessoas que ele sabe que se cederem, vai derrubar várias outras junto com elas, entende? Mas ele não está em todos os lugares. E outra coisa, ele também não sabe de tudo. Nós sabemos que Deus, que nem eu falei agora, ele está em todo lugar, em todo tempo, ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele sabe do passado, ele sabe do presente, ele sabe do futuro. O diabo, ele não sabe o futuro e nem tudo que está acontecendo. Por exemplo, ele não sabia do nascimento de Jesus, ele não sabia que Jesus viria naquela época, ele não sabia, ele poderia até ver alguns sinais ou ouvir alguma coisa que indicasse,
né? Assim como os profetas tinham sinais, ele devia estar de olho, mas ele não tinha como saber em que momento, como, onde que Jesus ia vir. Ele não sabia do nascimento dele. O diabo não é todo poderoso, ele é limitado naquilo que ele pode fazer, ou seja, um exemplo disso é quando ele tentou ir contra Deus, tentou ser igual a Deus, reuniu a terça parte do céu e mesmo assim, Deus não deve ter nem eximido muitas forças para vencer o diabo naquela situação, só o jogou, o tirou de lá, porque o poder do diabo é limitado, agora o poder de Deus, ele é ilimitado. Ele é invisível. Apesar de invisíveis, os anjos têm o poder de se materializar, né, fisicamente falando. Agora, o diabo, os demônios, eles não têm esse mesmo poder. Eles podem aparecer, mas não interagir assim como os anjos podem. Vamos lá para o segundo ponto. O que a Bíblia diz sobre o nosso principal inimigo, que é o Satanás? Ou seja, o que está escrito na Bíblia que fala sobre Satanás, que é o nosso principal inimigo? O primeiro ponto aqui, é Satanás é real. A Bíblia toda deixa clara a existência de Satanás, que é real. Só nos evangelhos há 29 referências, os primeiros livros do Novo Testamento. Há 29 referências diretas a ele, falando direto para Satanás, sendo que em 25 delas é o próprio Cristo mesmo que fala da sua existência. Olha só. Ele é um ser pessoal e tem atributos de uma pessoa, os atributos de uma pessoa assim como nós. O intelecto, o poder de pensar, de fazer estratégia, de seja o que for. As emoções, raiva, ódio, ira, seja qual emoção for, também ele pode sentir essas emoções, ele tem essas características. E a vontade, o próprio exemplo aqui é quando o diabo ele tem o desejo de ser igual a Deus, de ser maior que Deus, de superar tudo isso. Vamos ler lá Ezequiel. Ezequiel 28, 12 até o 17 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. E de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte do santo Deus, no brilho das pedras andavas, olha só. Perfeito eram nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, até que achou ali a descrença, o orgulho. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Isso tudo falando do diabo, em meio ao brilho das pedras. Esse texto, ele fala da origem do diabo. Ele é comparado ao rei de Tiro, mas fica claro que o profeta se refere a um ser sobrenatural pelos seguintes fatos. Vamos lá. Achei que tinha acabado, irmãos. O último versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Olha só. Continuando aqui, falando sobre os pontos de por que ele está falando sobre algo sobrenatural. Ele foi criado e não nascido, ou seja, ele não nasceu, ele simplesmente foi criado, assim como a Bíblia diz que nós fomos criados lá do barro, foi criado de algum lugar, ele só foi criado, não nasceu de alguma coisa. Ele era um anjo das classes dos querubins, tudo isso que a gente está falando aqui, esse texto que a gente leu, são sinais de que o diabo ele é real, ele existiu, isso é a origem dele. E a classe dos querubins é a mais elevada. Ele esteve no Éden, né? Como em forma de serpente. Ele estava no santo monte de Deus, né? Do lugar onde ele foi tirado pela cobiça, por causa do orgulho dele.
Aqui agora vamos para o terceiro ponto desta aula, que são os nomes de Satanás. Satanás, aqui estão listados alguns nomes, acredito que tenha mais, né? Mas a gente vai falar sobre alguns deles. Satanás. O nome Satanás é mencionado 53 vezes nas Escrituras. Significa simplesmente adversário, né? Aquele que a gente luta contra. Diabo não se trata de um nome próprio, mas de um título que significa tentador, ou seja, quando se trata do diabo na Bíblia, está falando da tentação, do tentador. É usado 31 vezes no Novo Testamento, isso mesmo. Agora, outros nomes que são citados na Bíblia também são dragão, maligno, Beelzebu, serpente, o príncipe deste mundo, adversário, príncipe dos demônios, o príncipe da potestade do ar, o Deus deste século, igual Paulo disse, o acusador dos irmãos, espírito da desobediência, o enganador do mundo, Abaddon ou Apolion, são palavras que vêm do hebraico e do grego, o pai da mentira, o rei dos demônios, o tentador, Lúcifer e arcanjo. Esses são só alguns que estão listados aqui, amém? Mas esses todos são nomes com significados distintos, né? Diferentes. Ou seja, que diz algo a mais sobre o diabo, sobre a pessoa ruim que ele é, a pessoa ruim que ele se tornou, na verdade. O quarto ponto, irmãos, é sobre a queda de Lúcifer. Vamos falar sobre a queda de Lúcifer agora. O orgulho foi a principal razão da queda de Satanás. O orgulho dele, a vontade que ele tinha de ser maior que Deus. Amém? E olha, né, eu estava pensando sobre isso. Ele era dos querubins, da classe mais alta. Ele já era um anjo muito poderoso que os outros, muito mais poderoso que os outros. Mas mesmo assim não foi suficiente para ele. E esse foi um dos principais motivos pela queda de Satanás. Vamos ler lá, 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, olha só, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Misericórdia. Amém? É isso. Misericórdia, olha só, o diabo tinha... o orgulho de Satanás era muito grande. Na Bíblia, há 5 declarações que mostram o desejo de Satanás de levantar-se acima da esfera a qual ele fora criado, a qual Deus colocou ele. E essas são as declarações aqui, ó. Essas são as declarações que ele fez. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Olha só, no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Se você for parar para pensar, é um negócio de filme assim mesmo, né? Do cara mal lá que quer ser o melhor, que almeja uma posição que é de outra pessoa. E foi esse o motivo da queda dele, né? Agora, qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado do pecado dele? Qual foi o resultado? Ele foi banido do céu. É aí que houve a queda de Satanás. Teve a corrupção do caráter, né? Que ele poderia ter o caráter de um anjo, que ele era um querubim, né? Caráter bom, certo, que ia pelo caminho correto. Houve a corrupção desse caráter. A perversão do poder, a retenção da dignidade, perdeu. E ele foi destinado ao abismo. O diabo perdeu tudo naquele dia. Ele queria conquistar algo maior e acabou que ele perdeu tudo. Agora o quinto ponto nessa aula a gente vai falar sobre o caráter de Satanás. Satanás, ele é um assassino. Satanás, ele é mentiroso, ele é firmado na prática do pecado, como a gente já sabe, ele quer te induzir ao pecado também.
E ele é o opositor do justo, ele vai contra tudo isso. Esse foi o que se tornou o caráter de Satanás. Se tornou alguém corrupto, alguém assassino, mentiroso. É aquilo que a gente sempre fala: roubar, matar e destruir. Esse é o caráter de Satanás. A partir do momento que ele caiu, que ele foi lançado para fora do céu, o caráter dele foi corrompido. Ele ainda conserva certa dignidade, diz aqui, de modo que o arcanjo Miguel, ele falou assim: não ouso pronunciar contra ele juízo de maldição, mas ele disse: o Senhor que te repreenda. Ou seja, vestígio de dignidade que ele está falando aqui é de que Miguel sabia o que significa e quem era Satanás. Então ele falou: eu não vou fazer nada, não vou jogar maldição contra você, que o Senhor, o próprio Deus, te repreenda, ok? Sexto ponto desta aula é sobre o domínio do maligno. Ele é o governante dos anjos caídos. Vamos ler lá, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo que vai queimar para sempre está reservado para o diabo e para os seus anjos. Ele é o governante dos anjos caídos, aqueles que a terça parte que se uniu com ele. Quando ele queria ser igual a Deus, né? Quando ele reuniu a terceira parte do céu para lutar contra Deus, e todos esses anjos foram lançados por terra junto com Satanás, e hoje ele é governante desses anjos, são os demônios. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão. Lembra que a gente falou nos nomes do diabo? O grande dragão, a antiga serpente, olha só, que se chama Diabo e Satanás, o tentador, né, e o adversário, que a gente está falando aqui, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha só. Ele é reconhecido pelos judeus e por Jesus como o príncipe dos demônios, o diabo. Ele é governante do sistema mundial. O mundo inclui homens e anjos num sistema organizado sob Satanás como seu Deus, como se ele comandasse. Lembra que eu falei do que está escrito? O mundo jaz no maligno, é disso que está falando. Sétimo, o ponto e último, sua esfera de ação, onde que ele pode agir, onde que ele age, né? Ele habita nas regiões celestes, ele tem acesso ao céu, como está escrito na Bíblia. Está ativo na terra, ele age, né, sobre a vida das pessoas que estão no mundo. Ele e suas hostes buscam opor-se aos crentes e à igreja, derrotá-los e impedir a divulgação do evangelho. Entenda, esse é o maior objetivo de Satanás, impedir tudo que a gente está fazendo aqui como igreja, sabe? Essa pandemia, os cultos online, tudo isso está acontecendo porque o diabo quer impedir, o diabo não quer que aconteça, o diabo ele luta para que nós não tenhamos força, não consigamos, sabe? Se uma coisa dá errado e aí Deus vem e nos ajuda, ele vai cuidar para que outra flecha seja lançada, seja por qual pessoa for. Em qual pessoa for atingir, aliás, ele vai tentar de alguma forma paralisar a obra, sabe? Eu tenho algo muito claro no meu coração, que é algo que eu também falo com a minha célula, de que quanto maior o propósito que Deus tem para você, e quanto mais Deus quer fazer na sua vida, mais o diabo vai penar na sua para destruir, para acabar com tudo, sabe? Por causa que Deus tem algo grande para fazer na sua vida, mas o diabo não quer de jeito nenhum que isso aconteça. Ele quer paralisar, ele quer, sabe, te deixar sem forças, mas não deixa ele fazer isso na sua vida, por causa que aqui a gente está falando sobre essa batalha que está acontecendo, e ela está acontecendo todo momento, ela está acontecendo agora, então vamos nos revestir. Amém? Agora a gente vai, vamos ler esse texto, Apocalipse 20, do 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos depois disso.
é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aqui está falando, Satanás, ele será preso no futuro. Está lá em Apocalipse escrito, como a gente leu. Apesar de ele operar hoje, suas operações são limitadas por Deus. Deus limita quem e quando ele pode tocar. Ou seja, o diabo, ele não pode agir sem a permissão de Deus. O diabo depende da permissão de Deus. O Deus é que limita o diabo até onde ele pode agir. Amém? E continuando falando sobre a batalha espiritual, né, como eu estava falando agora, que é algo muito importante para nós, é algo muito pertinente e que a gente precisa nos revestir para conseguirmos passar essa batalha. Amém? Deixa eu ver. Ok, vamos para a quinta aula, falando sobre a armadura de Deus. Essa parte, assim, é muito importante que você entenda, sabe? Eu creio que em nome de Jesus você vai ter revelação, sabe? A palavra revelada sobre a sua vida, sobre o que significa cada parte que nós vamos falar aqui, o que significa tudo isso. Amém? Vamos lá, a armadura de Deus, o que significa isso? A armadura de Deus é algo que, quando Jesus, quando Jesus ele veio para a Terra, ele tinha o Espírito Santo com ele e ele também ele era revestido dessa armadura. E quando ele foi embora, ele nos deixou o Espírito Santo e nos deixou a armadura de Deus. Aqui estamos falando de uma armadura espiritual. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aleluia. Em Cristo você tem tudo que você necessita, você tem a vida eterna no seu Espírito, todas as promessas de Deus escritas na Bíblia, o Espírito Santo residente, você tem todos os frutos do Espírito. Segundo o que está escrito aqui, que Deus nos derramou toda a sorte de bênçãos, nós podemos desfrutar da totalidade do Espírito Santo, não é uma parte, é tudo, nós temos abertura para desfrutar disso, amém? Mas uma vez que você se tornou filho de Deus, você também ganhou um inimigo, né? A gente está falando dele até agora. Ele agora presta atenção ele presta atenção especial em você. Depois que você se torna filho de Deus, você se torna um alvo principal do diabo. E bem-vindo à guerra espiritual. É disso que a gente está falando aqui. Vamos ler lá. O ponto central quando a gente fala da armadura de Cristo, da armadura que Deus deixou para nós, é aqui em Efésios 6. Glória a Deus por esse texto, eu gosto muito desse texto. Vamos lá, Efésios 6, do 10 ao 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficarem firmes contra o diabo, contra as ciladas do diabo, aliás. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Entenda a importância disso, não é algo simples, não é brincadeira, eles não estão de brincadeira, é contra forças do mal reais, contra os espíritos do mal. Vamos continuar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Aqui nesse texto a gente está falando sobre todas as partes da armadura, sobre tudo que nós temos que nos revestir para lutar contra o maligno. Glória a Deus. Gosto bastante desse texto, como eu já falei.
Deus nos diz para colocarmos a nossa armadura. Isso fala de uma atitude deliberada e confiante de tomarmos as armas espirituais. Ou seja, toma posse. Ele deu essa armadura para nós, mas você tem que se revestir, você tem que orar, lutar. Aqui, nessa última parte desse versículo, está no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Olha só que poderoso, não basta você se revestir dessa armadura, é orando no Espírito, é sendo cheio do fogo, é estando com o Espírito o tempo todo, glória a Deus. Como eu falei, eu creio que essa armadura foi usada por Jesus e Ele nos deixou quando Ele subiu aos céus, aleluia. Ele derrotou todo o principado e em breve vai esmagar a cabeça do diabo debaixo dos nossos pés. Olha como está escrito aqui. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Olha só que poderoso. Deus não está falando que Ele vai pegar os pés dele e vai esmagar Satanás. Ele está falando que debaixo dos nossos pés nós esmagaremos a Satanás através da força e poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos começar então a falar sobre a armadura em si, né? Sobre cada parte dessa armadura. Ela é dividida em várias partes, a gente vai falar sobre cada uma agora. Ok? A gente vai começar falando sobre o cinturão da verdade, o cinto da verdade. A peça que mantém as outras no lugar. Precioso essa frase, né? O cinto é a parte que mantém a sua calça firme, mantém as outras partes da nossa roupa, da nossa armadura, falando aqui figurativamente, conforme o exemplo, é o que mantém elas no lugar, amém? A importância da verdade, né? Se a gente está falando aqui do cinto da verdade, e o cinto é o que mantém as coisas no lugar, a verdade é o que mantém as coisas no lugar, amém? A verdade nos dá firmeza, a verdade dissipa as trevas, né? Ela espalha as trevas, liberta das mentiras do diabo e é como o cinto que segura as outras peças da armadura, né? Você foi posto em liberdade por causa da verdade, assim que Jesus nos libertou, aleluia. Vamos ler lá, João 8,32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Olha a importância da verdade. Jesus disse isso aos judeus que viviam debaixo da lei de Moisés. Sendo assim, a lei não é a verdade, pois Jesus disse que eles não a conheciam. Olha só, quando a gente fala sobre a lei e a graça, né, irmãos? Aquela lei não era a verdade é Jesus, a verdade é o Evangelho. Essa é a verdade que está aqui representada pelo cinto. Então, vamos colocar esse cinto, revestir-nos da verdade, aleluia. Vamos falar sobre a segunda peça, a couraça da justiça, que é a proteção do coração, aquilo que protege nosso peito aqui, né? A região que protege o coração. A justiça não é o que fazemos, é um presente que recebemos totalmente baseado no que Cristo fez. Paulo diz que nós recebemos o dom da justiça. Amém? Vamos lá. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, glória a Deus, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse versículo é muito... Olha o poder que é nesse versículo. Se pela ofensa e por meio de um só, que é o diabo, reinou a morte... E a gente sabe que quem venceu o diabo e vai vencer, e sempre vai vencer, o diabo é Deus. Se o diabo, que é tão fraco, ele reinou, imagina por meio de um só, que é Jesus Cristo, o poder de vida que é derramado sobre nós, a justiça é derramada sobre nós através do poder de Jesus Cristo, aleluia. Vamos, qual versículo que é? Amém. Se a justiça depende do que você faz,
e da sua obediência, o diabo vai vencê-lo sempre. Mas quando você crê que a sua justiça é um dom de Deus e que você é justo até mesmo quando você falha, então você terá vitória constante. Ou seja, a justiça não é algo que você... sabe, irmãos, eu sempre costumo falar que é tudo por meio de fé. Quando a gente fala do Evangelho, a gente fala de que tudo é por meio de fé. A gente não vê a justiça acontecendo às vezes. Às vezes a gente erra. A glória a Deus. Eu travei aqui, irmãos. Já vou voltar. Segundinho. Ok. Às vezes a gente erra, mas a gente tem que ter convicção que a justiça de Deus, ela é maior que tudo, que nós estamos sob essa justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. João 8,32. Eu já li esse? Não, ok. Disse, pois, Jesus aos judeus Não, eu li esse, né? Sois verdade. A verdade vos libertará. Filipenses 3,9, vamos ler. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. Glória a Deus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, que é tudo isso que eu acabei de falar. Vamos lá. Terceira parte da nossa armadura, já foi o cinto da verdade, ou a couraça da justiça, que é aquilo que protege o nosso coração. Glória a Deus. E agora a gente vai falar sobre os sapatos que protegem os nossos pés, que remete ao Evangelho da paz, como estava escrito, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A gente está falando aqui de Evangelho, presta atenção nessa palavra. Efésios 6,15, né? Como eu acabei de ler. O Evangelho são as boas-vindas da graça de Deus. É para isso que Deus nos colocou aqui, pregar o Evangelho. Essas são as boas-vindas, as boas novas, né? Recebemos o seu favor imerecido e agora o resultado disso é paz. A graça ela existe para nos trazer paz, descanso no Senhor, amém? A saudação apostólica é sempre graça e paz, né? Quando chega o irmão na igreja, graça e paz. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, né? Porque a paz, ela é o resultado do conhecimento da graça. Temos paz porque sabemos que sobre nós não há mais nenhuma condenação, não há mais lei, tudo se foi quando Jesus morreu na cruz. Glória a Deus por isso. A ansiedade também produz... Amém, irmãos. Me perdi aqui. Vamos ler aqui o texto, então. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Aqui a gente está falando sobre a ansiedade, para a gente não andar ansioso, por causa que tudo... lembra que a gente estava... A gente não acabou de falar aqui sobre que a graça traz a paz. Nós não precisamos andar ansioso, por causa que já está tudo... Deus já preveu tudo, Deus já sabe de tudo e já deu tudo certo. Fique em paz. Diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, já foi, entendeu? Vamos ler João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, mais uma vez falando, na Bíblia para a gente não ter medo, não andais ansiosos, ok? Vamos para a próxima parte dessa armadura. A gente já falou o cinto, a couraça, os sapatos, e agora a gente vai falar sobre o escudo. Que parte importante é o escudo, irmãos? O escudo da fé, que é o que protege todo o nosso corpo. Quando você coloca o escudo na sua frente, ele protege todo o seu corpo. E aqui a gente está falando que o nosso escudo nessa armadura espiritual é a fé. Glória a Deus por isso. Em Gálatas 5 diz que a fé atua pelo amor. Isso significa que a nossa fé é fortalecida cada vez
que meditamos no quanto somos amados por Deus. Se sabemos que somos amados, isso significa que cremos que Deus não apenas pode fazer um milagre, mas que Ele pode realizar porque Ele nos ama. Glória a Deus por isso. Vamos ler lá em Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ou seja, você vai receber uma grande recompensa. Glória a Deus por isso. Com efeito, tendes necessidade de perseverar, irmãos, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Deus, irmãos. O escudo da fé é uma parte muito importante. A fé é uma parte muito importante da nossa vida cristã, sabe? Quando fala sobre nós nos revestirmos dessa armadura, a gente tem que pegar esse escudo e pegar com firmeza, por causa que o diabo vai tentar atacar de todos os lados. Mas o que está escrito? Que o escudo ele serve para ele apaga essas flechas inflamáveis do maligno, ou seja, nós não podemos ser atingidos quando nós estamos com o escudo da fé. E nós precisamos. Olha o que está falando aqui sobre perseverança, sabe, irmão? A fé fala sobre você crer naquilo que ainda não aconteceu. Então, sabe, por muitas vezes na nossa vida, na minha vida, eu passei por momentos que eu precisei ter fé, eu precisei acreditar em coisas que eu não via. Eu não sei qual que é a situação que você está passando, mas eu sei que, sabe, alguma coisa você está passando, porque nós vivemos, sabe, com lutas diárias, com lutas que de tempos em tempos nós vencemos. Às vezes é um muro maior, um muro mais difícil de ser quebrado, amém? Mas o escudo da fé, a partir do momento que você está pegando ele, é você acreditar, é você ter fé de que você vai romper essa barreira, em nome de Jesus. Tudo que a gente está falando aqui é você se revestindo não de si mesmo, mas das armas que Deus deixou para nós. Deus nos deu essas armas, irmãos. Deus nos deu essa armadura para que nós nos revestimos dele, não de nós, não da minha força humana, mas da força dele. Glória a Deus por isso. Vamos falar sobre mais uma parte, o capacete da salvação. O capacete, obviamente, é o que protege a sua cabeça, mas quando a gente está falando aqui da cabeça, a gente também está falando sobre a nossa mente. Amém? Tomar também o capacete da salvação, como está escrito lá no texto que a gente leu. A palavra de Deus fala de esperança da nossa salvação. A esperança bíblica é a expectativa confiante de que algo bom vai acontecer. Também é a base ali da fé, né? A esperança. Essa esperança descansa, olha essa palavra, essa esperança ela descansa no amor do Pai. A gente está falando aqui sobre graça, sobre paz e sobre descanso. Glória a Deus por isso. Se sabemos que nós somos amados, então esperamos que coisas boas aconteçam, obviamente, né? Se você querer que você é amado pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu líder, você espera que venham coisas boas dessa relação, não é mesmo? E é assim que nós somos com Deus também, né? Que nós sabemos que nós somos amados, nós somos filhos amados, então nós esperamos também que coisas boas aconteçam. E isso não está errado. Vamos ler lá, 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Glória a Deus. Deus quer que você coloque o capacete da salvação para ter uma expectativa confiante de que algo bom vai acontecer nesses dias. O diabo não pode afetar, sabe? Um exemplo que eu pensei agora, sabe aquele capacete que o Magneto usa no filme dos X-Men? Que é um capacete que ele usa para o professor Xavier não poder controlar a mente dele. É um exemplo meio besta, mas faz sentido, sabe? A gente tem que colocar esse capacete porque o diabo ele vem com pensamentos, irmãos. Ele vem com condenação. E como o pastor disse esses dias no culto, ele não vem falando, nossa, você não vai conseguir, você é um lixo. Não, ele vem na primeira pessoa. Eu não vou conseguir, eu sou um lixo, eu não consigo, eu nunca vou chegar lá. Ele vem com esses pensamentos e cabe a nós, quando nos revestimos desse capacete, que como eu já falei, é o Espírito em nós, é o Espírito em nós. Esse capacete simboliza o Espírito agindo na nossa mente. Aí não haverá mais dúvida, não haverá mais condenação, haverá glória, paz, descanso, igual a gente está falando aqui. Aleluia por isso. Vamos falar agora sobre a espada do Espírito. Glória a Deus. O que está falando lá? Tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso.
A espada do Espírito é a palavra, e ela é precisa e extremamente poderosa, afiada, e acerta o alvo, sabe? Podendo cortar as obras do inferno em pedaços. Não há nada que possa ficar inteiro diante dessa espada de Deus, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ler Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, glória a Deus, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você consegue imaginar uma espada assim na vida real, irmãos, sabe, fisicamente falando? Imagina uma espada que pode dividir qualquer coisa, mesmo se você for aqui na parede de concreto, ela vai passar a lâmina e vai quebrar qualquer coisa. Imagina o poder disso. E essa é a espada que Deus dá em nossas mãos, essa é a palavra de Deus, é isso que está em nossas mãos, irmãos. É essa arma que nós temos para lutar. Essa, eu acredito que é uma das partes mais importantes da nossa armadura, amém? Se não for a mais importante. Libere a palavra de Deus na sua boca e você verá o poder agindo. Nossas palavras têm poder. Declare, a minha célula vai avançar, a minha célula vai multiplicar, eu vou vencer, essa barreira vai ser derrubada porque não há nada que possa ficar na minha frente. A espada do Espírito está em nossas mãos e não há nada que vai detê-la, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Declare, não tenha medo, declare que, nada vai ficar na nossa frente. Glória a Deus por isso. Devemos derrotar o diabo com a mesma arma que Jesus usou, que é a palavra, igual eu estou falando. Observe bem a atitude de Jesus diante da persistência do inimigo. Ele não disse, parece que isso não funciona, eu confesso, o diabo se vai, mas depois torna a voltar. Preciso buscar outra estratégia. Jesus não desistiu quando Jesus foi tentado, amém? Jesus não desistiu porque o diabo voltou. Ele não voltou ao deserto para jejuar novamente, pensando que talvez não estivesse em condições espirituais para enfrentar o diabo. Ele permaneceu firme, apenas confessando a palavra, dizendo, está escrito em Apocalipse. Está escrito, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele não deixou abalar não, ele só falou a palavra de Deus. A palavra de Deus foi a arma. Olha, Jesus, lembra que a gente falou que Jesus, ele usava a armadura de Deus quando ele veio? Olha ele usando a espada aí, que é a palavra de Deus. A única coisa que ele disse foi, está escrito. Foi essas armas que ele usou contra o diabo. Está escrito tal coisa na palavra de Deus, e glória a Deus. Vamos lá, Apocalipse 12:11 diz assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, me emociona muito falar sobre isso. Vamos falar sobre a sétima arma, a sétima parte dessa armadura, que é aquilo que estava escrito no último versículo, no versículo 18. A oração no Espírito Santo. Oh, Jesus. Aprenda a orar constantemente no Espírito. O que é orar no Espírito? Paulo diz que quando oramos em línguas, o nosso espírito ora de fato. Então, não se canse, ore em línguas, se às vezes você sente que algo não está rompendo, a barreira não está ali, está na sua frente, você não consegue ultrapassar, começa a orar em línguas, começa a exercitar o seu espírito. A operação do Espírito Santo nas nossas vidas ocorrem dessa forma, e elas nos fortalecem, como se fosse um músculo treinando, Isso é para fortalecer o seu espírito, glória a Deus, não perca o ânimo. Ok. Orando em todo tempo, esse é o versículo que nós lemos lá no começo, que é o último versículo. Orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, sem cessar, não cessa de clamar, amém? Porque se eu orar, lá em 1 Coríntios 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Assim não há dúvida de que orar em espírito é orar em línguas, amém?
Há uma série de benefícios que nós recebemos quando oramos em línguas. A Bíblia diz que a oração em línguas proporciona descanso e refrigério. Glória a Deus. Vamos ler Isaías 28, do 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao que ele diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Está escrito aí, só ninguém quis ouvir. Quando oramos em línguas, nós edificamos o nosso ser completamente. Lá em 1 Coríntios de novo, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Glória a Deus por isso. Quando oramos em línguas, o Espírito Santo nos ajuda a superar a nossa fraqueza, pois não sabemos como ou por que orar durante uma dificuldade. Foi o que eu falei, quando há essa barreira, quando você não vê saída, não consegue ultrapassar, ora em línguas, você está exercitando o seu espírito, você está declarando sobre a sua vida uma das armas que o Espírito nos deu, aleluia. Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós através do falar de línguas, irmãos, nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por isso. Conclusão, Cristo já venceu e nós vencemos com Ele. A guerra é uma proclamação da vitória. A guerra já está escrito, irmãos, Deus já venceu, já era, entendeu? Não tem escapatória, a gente já sabe o final, o desfecho disso. A guerra é só uma proclamação da vitória, é só tipo, tá, aconteceu, mas já foi vencido e acabou. As 7 peças da armadura de Deus que Paulo nos encoraja a colocar eram que o próprio Senhor usou para vencer o inimigo, irmãos. Olha a importância de estar revestido disso. Nossa, queima muito no meu coração falar sobre isso, porque, sabe, é muito importante que nós entendamos que estar revestido dessa armadura é fundamental para vencer, para, sabe, ultrapassar todas as barreiras, ultrapassar todos os obstáculos que o diabo coloca na nossa frente, todas as flechas que ele lança sobre nossa vida. Essa armadura, quando nós nos revestimos dela, nós podemos vencer, nós podemos ir de encontro ao inimigo e vencer essa batalha com um êxito, sabe, sem dúvida nenhuma. Ô, irmãos, declare sobre a sua célula, sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe, fale sobre isso, sobre sobre se revestir da armadura, se revista, sabe, eu não sei nem como expressar isso, quão importante é isso, mas você tem que estar revestido nesses tempos. O diabo quer acabar com a gente, o diabo quer acabar, sabe, Videira Jova Rural, ele quer que isso não exista mais, que nós saiamos daqui, mas nós temos que nos levantar com mão forte sobre esse bairro, sobre essas pessoas, e nós vamos além, em nome de Jesus, amém? Vamos dar um intervalo agora, uns 10, 15 minutos, acredito eu, para a gente ir para a próxima aula, para a 6ª aula e última, amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos.